Olá, tudo bem? Eu vou gravar um vídeo aqui falando do que nós falamos na célula desta semana. Eu sei que tem gente aqui que não participa da célula e eu também, através desse vídeo, posso mandar para outras pessoas, né? Não só das mulheres que participam, porque eu achei um assunto muito interessante de nós tratarmos. A mensagem fala sobre olhe para frente. Eu vou começar a ler e é basicamente lido isso, tem poucas partes falando sobre perguntas, né, da gente. Então, eu acho muito interessante. Começa assim, o texto base está em Gênesis 19, 12, 17, que conta a história da família de Ló. E quem não sabe, Ló era sobrinho de Abraão, e ele saiu da terra, quando Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, ir para onde Deus ia enviar. Ló era o seu sobrinho que havia perdido seu pai e ele resolveu seguir o seu tio Abraão nessa, vamos dizer, nessa empreitada, né, do Deus desconhecido, porque Deus ficou em silêncio 400 anos. Então, nesta época, as pessoas já não conheciam mais Deus, não sabiam quem era Deus, o Deus invisível. Eles serviam a outros deuses, tinham outras idolatrias, né? Eles adoravam outros deuses. Então, Deus chamou a Abraão, que neste momento da saída se chamava Abrão, depois Deus mudou o nome dele para Abraão, e Ló foi com seu tio, e eles começaram a prosperar muito, porque Deus é um Deus próspero, e se você obedece, se você segue, ele prospera a sua vida, não somente financeiramente, mas em todas as áreas. Deus prospera, Deus abunda, Deus é Deus abundante, que faz além daquilo que você imagina. Então, Abraão, por obediência, ele é conhecido como o pai da fé. Nós falamos no outro vídeo, na outra célula, ele é conhecido como o pai da fé, Abraão. E ele prosperou muito, e aí com isso Ló prosperava, porque Ló estava com ele. E aí os pastores deles que cuidavam das ovelhas começaram a ter atritos a respeito da pastagem das ovelhas. Então Abraão chama Ló e fala: escolhe o lado para que você quer ir e vai então com a sua família, com seus pastores, com seus bens, e eu vou para o outro lado, contrário do que você vai. E assim a gente não briga, né? As pessoas não brigam, as famílias não brigam e não tem atrito. E aí Ló escolhe ir para a área onde, quando ele olhou, ele viu aquela área bonita, verde, próspera, e os olhos cresceu, né? Que a gente faz isso mesmo, quando a gente tem que escolher uma coisa, a gente vai primeiro pelo que os nossos olhos chamam atenção. Isso é com comida, com roupa, com relacionamentos, né? E aí Ló vai para aquela área, e lá estava Sodoma e Gomorra. E eram cidades onde adoravam outros deuses, onde tinham uma cultura diferente do que ele estava vivendo com Abraão. Existia lá uma infidelidade de todos os tipos. Eles, além de servirem outros deuses, tinha prostituição, homossexualismo, muito pecado, muita coisa errada. E quando Deus vai terminar, né, exterminar Sodoma e Gomorra por seu pecado, como ele tinha feito já com Noé. Lembra, na época de Noé? Deus tinha mandado as águas por causa do pecado da humanidade, e aí separou ali Noé, que fez a arca e tal. E foi exatamente isso com Sodoma e Gomorra. E aí, se lê lá, é muito interessante essa parte, porque aí o Senhor visita Abraão e fala que vai acabar com Sodoma e Gomorra, e Abraão fala: Senhor, e se tiver lá pessoas que te servem, te amam, estão orando e clamando, aí Deus fala: então eu não vou fazer isso, eu não vou acabar com aquele lugar se tiver. Mas e se tiver tanto, se tiver tanto? E ele chega a falar assim: se tiver um que te ama, que te serve, o Senhor não vai exterminar esse um? E Deus fala que não. E Deus não acha nem a família de Ló adorando a ele, buscando a ele, servindo a ele. Mas Deus é misericordioso. E por Abraão, Deus envia 2 anjos lá para falarem com Ló: pega sua casa, sua família, né, suas filhas, sua esposa e os seus genros e sai daqui, porque nós vamos... Sodoma e Gomorra vão acabar, vão ser destruídos. E aí os genros, na verdade, acham que Ló tá zoando com eles, brincando, e ficam. Aí, na pressa, os anjos falam: pega sua mulher, suas filhas e sai, que vai acontecer agora.
e não olhem para trás. Saiam correndo. E aí eles saem na campina, assim, andando, e a mulher de lógica, escutando aquele barulho, o que ela faz? Olha para trás e vira uma estátua de sal. E por desobediência, por curiosidade e por medo de deixar o passado dela para trás, porque era um lugar onde eles viviam bem, né? Apesar de todo o pecado, eles tinham vida próspera. Então ela não queria deixar a cidade e ela olha para trás e vira uma estátua de sal, e é sobre isso o texto base. Já falei demais. Gênesis 19, do 12 ao 17. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus genros, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade? Faça-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, pegue a sua mulher e suas 2 filhas, que aqui se encontraram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Vamos começar essa célula com uma pergunta: quanto temos seguido o direcionamento e as orientações de Deus? Foi falado um pouquinho lá na semana passada. Imagine-se agora parado em uma longa estrada, onde existe o caminho de ida, o caminho de volta e o lugar onde você se encontra. Essa imagem nos leva a refletir sobre as 3 diferentes direções que podemos percorrer na estrada da vida, sendo elas o passado, o presente e o futuro. Apesar dessas 3 direções estarem inteiramente conectadas, há momentos na vida em que não conseguimos discernir exatamente em qual delas estamos, pois podemos estar em direção ao futuro com o nosso corpo, mas a nossa mente se encontra no passado, fazendo com que o resultado seja uma vida estagnada, travada no meio dessa estrada, podendo por vezes, como em um labirinto, passarmos pelos mesmos caminhos sem encontrar a direção na qual deveríamos estar. Não é muitas vezes assim? A gente está com a vida no futuro, olhando para frente, mas com o nosso corpo, né? A nossa mente, a nossa alma, nossos sentimentos ficam ali presos, paralisados num passado, muitas vezes em algo que você conquistou, em um relacionamento que ficou para trás, em sentimentos que te prendem, te aprisionam, né? E não permitem que você avance. Eu até comentei na célula, falei, se a gente tivesse que andar para trás, nós teríamos olhos na nuca e não em cima do nariz, né? Seria assim. E às vezes a gente tá andando para frente e olhando para trás, né? Ponto para aí é mais fácil ainda de a gente tropeçar em algo, cair na vida e para levantar. Se não tem alguém para te dar a mão, você não levanta. Ainda bem que nós temos o Senhor que está sempre com o braço dele estendido em nosso favor, caso isso aconteça. Mas não é para acontecer, porque se nós seguirmos adiante conforme ele nos fala, seguirmos estrategicamente a direção que ele nos manda, a gente não tropeça e não cai, porque além de tudo ele nos alerta para os tropeços da vida, né? Diante desta realidade, Deus quer nos ensinar o segredo para conquistarmos aquilo que ele nos mostrou e nos prometeu. O segredo? Não olhe para trás. Vamos aprender, hein? É difícil, sim, muitas dificuldades nós temos de ficar somente olhando para frente, né? Mas a gente não quer virar estátua de sal, a gente quer permanecer com livramento de Deus para as nossas vidas. Então, obediência, que nós falamos na outra célula também. Nesta passagem de Gênesis 19, é possível compreender a orientação de Deus para Ló e seus familiares. Com misericórdia, Deus os alertou de que iria destruir a cidade, revelando que o clamor havia chegado até ele e esse seria o momento da libertação para que eles pudessem ser salvos.
Podemos claramente relacionar a cidade com a nossa vida através desse texto. Muitas vezes, nossa vida pode já estar edificada com seus costumes, com o pecado, com conceitos, com tradições, com culturas e etc. Sair desta cidade pode não ser fácil e nos desafia, mas Deus nos chama para retirar de nós aquilo que está nos destruindo e nos mostrar a nova direção a seguir, para sermos libertos e principalmente recebermos o que temos clamado a Ele. Quantas vezes Deus já nos pediu, corra para sair daí com vida, não olhe para trás. Quantas vezes nós estamos ali aprisionados aos nossos sentimentos, né? Às nossas dores, aos nossos lamentos, ao nosso luto. Quantas vezes a gente não fica ali paralisado, parece que tem uma pedra amarrada na nossa perna e a gente não consegue sair dessa nossa dor, né? Porque quando é bom, mesmo sendo bom, muitas vezes nos aprisiona. Não é só porque é ruim que nos aprisiona. Muitas vezes o que é bom nos aprisiona. E a gente não quer sair daquela posição que a gente está, como que fala? Acostumado, né? A gente está, esqueci a palavra, a gente está em conforto, né? Está confortável ali e não vai para diante. Então, vamos dizer, na área profissional, né? A gente está estagnado ali, tá bom. Para que eu vou procurar algo melhor? Para que eu vou avançar, viver mais próspero, viver melhor ali do jeito que eu tô? Tá bom. Então vamos ficar. E Deus fala pra gente olhar pra frente, seguir adiante, né? Quantas vezes... Aqui, já li isso aqui. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, que está lá em Gênesis 19, 26. Se não estivermos entregues de corpo, alma e espírito nesse processo, podemos falhar. Se não estivermos olhando sempre para frente, na direção que Deus nos deu, se estivermos com a nossa mente e emoções presas no passado, perdemos o nosso foco, esquecemos das promessas de Deus para nós e o resultado poderá ser a estagnação total, como aconteceu com a mulher de Ló e a morte. Alguns, nessa caminhada, não chegam a morrer, mas não chegam a morrer fisicamente, né? Fisicamente. Porque muitas vezes esse processo nos causa morte da alma e até do espírito. A gente fica com aquele espírito tão fraco que a pulsação do espírito, né? Tá tão fraquinha que é mais fácil você falar que tá morta mesmo. Uma morta viva, né? Como se diz, um morto-vivo. É assim. A gente fica a nossa alma depressiva, triste, abatida, sem nada que te console, sem nada que te levante, sem nada que te dê esperança. E é isso que a gente não pode permitir que aconteça, né? Então, alguns nessa caminhada não chegam a morrer, mas o tempo da promessa se estende demais. Olha só. Graças à misericórdia de Deus, ela ainda se estende, ela não é extirpada. Exatamente como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Não por falha divina, e sim por conta da dúvida, da murmuração, da ingratidão, do medo do povo. Em Êxodo 16, 2 e 3 está escrito: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Na terra do Egito, porque aqui eles já tinham sido libertos, né? Eles ficaram 400 anos presos na escravidão do Egito, comendo o pão que o diabo amassou, trabalhando que nem os condenados, sem ter privacidade, sem ter liberdade, aprisionados de verdade, como escravos. Eles eram escravos no Egito. E eles clamaram e Deus os libertou através de Moisés, com auxílio de Arão, que era seu irmão. E eles ainda assim disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Por que eles estavam reclamando? Porque Deus estava suprindo a fome deles com o maná, que nós já falamos no outro dia. Que o maná que o Senhor enviava do céu, um pão de Deus, um pão do Senhor que supria a fome deles. Eles tinham água, eles tinham comida, tudo que Deus provia para eles num deserto. E eles reclamavam, preferiam a escravidão. Muitos, não eram todos, tá? Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Eles preferiam o pão do Egito.
Quando temos nosso pensamento focado no passado de sofrimento, perdemos o discernimento do futuro que pode estar diante de nós. O povo de Israel havia sido liberto da escravidão do Egito e eram guiados por Deus através de Moisés e Arão para a terra prometida, para a promessa de dias melhores. Assim como Ló, o povo sofria e clamava ao Senhor pela libertação. E mesmo vivendo maravilhas no deserto e confirmações de que Deus estava com eles, porque se você for lá ler lá, quem não conhece essa passagem, essa história que for ler lá, Deus protegia eles do sol, Deus protegia eles da noite, Deus protegia eles do exército, Deus protegia eles de tudo. De tudo Deus protegia, Deus era presente com eles, Deus falava com eles, Deus era com eles, Deus organizava eles, Deus estava no meio deles. E mesmo vivendo maravilhas no deserto e confirmações de que Deus estava com eles, muitos não foram libertos do passado e caíram no comodismo, desejando viver novamente o sofrimento, como se as condições do passado fossem melhores do que aquelas que eles estavam vivendo. Alguns desejavam a morte, como se essa fosse a vontade do Senhor. A verdade é que se as condições do passado fossem de fato o melhor de Deus para as nossas vidas, certamente Ele teria nos mantido lá. Quando entregamos nossa vida e o nosso caminho a Deus de verdade, sem reservas, sem apegos ao passado, dispostos a renunciar, Ele começa a nos guiar em direção à sua vontade, boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que muitas vezes por você não entender, né? Porque nem sempre a vontade dele é a nossa, né? Como aconteceram com vários servos, vários homens de Deus que a gente lê na palavra de Deus. Vamos dizer José, que nós falamos na outra célula, né? O desejo de José não era ser vendido como escravo, preso, passando 40 anos preso, né? Não era essa a vontade dele, mas tudo isso aconteceu num propósito do Senhor, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. Pensa nisso. Vendi muito tempo isso que o Senhor tem preparado para você, para o seu bom futuro, para que você permaneça olhando para frente. O plano de Deus para a sua vida não começou quando Ele te gerou, começou muito antes, porque Ele te conhecia antes do ventre da sua mãe. A verdadeira questão é: onde estamos hoje? Estamos no caminho certo, na hora certa, da maneira certa? Entregamos de verdade a nossa caminhada a Deus? A passagem entre a saída da escravidão e a promessa de Deus requer um processo. É verdade, mas as nossas atitudes podem determinar o quão longo será esse processo. As nossas escolhas, o direcionamento que temos colocado nas nossas vidas, para onde estamos olhando, né? O que temos determinado, o que temos sonhado, o que temos planejado, né? O que temos buscado, tudo isso faz com que seja determinado o quão longo vai ser o processo que Deus tem de propósito na sua vida. Nessa passagem do livro de Êxodo, a cegueira espiritual, a falta de discernimento e a resistência em aceitar o novo, como é difícil, né? A gente aceitar a mudança na nossa vida. Mesmo que demonstre pra gente que vai ser melhor, a gente ainda tem aquela dúvida: será que vai ser melhor mesmo? Será que vai ser melhor? Será que eu mudo? Será que eu fico? Onde será que eu vou? E Deus tem o direcionamento através do mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele nos mostra, ele desenha pra gente muitas vezes. E a gente ainda continua estagnado ali, pensando se aquilo que Deus quer pra gente é melhor mesmo. Meu Deus, misericórdia. Nessa passagem do livro de Êxodo, a cegueira espiritual, a falta de discernimento e a resistência em aceitar o novo levou o povo a murmurar contra os homens que foram levantados como seus líderes para os guiar. O resultado disso, um longo atraso para alcançar a promessa. O processo de 40 dias que eles levariam para sair do Egito e chegar na Terra Prometida, 40 dias, levou 40 anos. Por ser concluído, em alguns nem chegaram lá, morreram antes porque olharam. Veja o que Jesus falou aos seus discípulos em Lucas 17, o 32 e o 33. Lembrem-se da mulher de Ló. Aconteceu, Jesus lembrou e eu estou te lembrando hoje, abrindo os teus olhos, porque o Espírito Santo falou para eu mandar essa palavra para você. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará.
Está lá em Lucas 17:32. Escolha perder a vida que você planejou. Deixe de lado o passado e comece hoje a viver a vida que Deus preparou para você. Decida hoje entregar totalmente a sua vida nas mãos de Deus. Deus abençoe poderosamente nesta caminhada. Eu te amo em Cristo Jesus. Tá bom? Tô aqui aberta à disposição para qualquer dúvida, qualquer conversa, tá bom? Qualquer testemunho, amo escutar os testemunhos. E siga na direção do alvo. E o seu alvo tem que ser Cristo. Tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a busca dos dons do Espírito. A influência do Espírito Santo de Deus. Deus, seus mandamentos, sua organização, a obediência ao Senhor. Crer, saber esperar, né? Em nome de Jesus, eu declaro que você vai receber essa vitória e toda vez que você tentar olhar para trás, o Espírito Santo vai falar: ei, pra frente, é pra frente que se olha, tá bom? Senão seus olhos seriam na nuca. Um beijo, fica com Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te agracie, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Beijinho!